Graça e paz. Hoje nós vamos tratar sobre a religião verdadeira, pura e imaculada, versus a religião falsa, infrutífera e inaceitável por Deus. Primeira parte. Hoje é uma pergunta. Você ouve ou escuta a palavra de Deus? Você ouve ou escuta a palavra de Deus? O texto base, Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27, que diz: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão, que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu próprio coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Paizinho amado, nós confiamos e descansamos na tua soberania. Por graça e misericórdia, peço que prepare os corações das pessoas que estão ouvindo este estudo bíblico. Manifesta, Pai, o teu Espírito para que escutem, compreendam e acolham em seus corações a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então a pergunta é: você ouve ou escuta a palavra de Deus? Se Deus permitir, estarei aqui compartilhando com vocês, a partir de hoje, uma série de sermões baseados no que significa a prática da verdadeira religião e a postura correta de cultuar a Deus. Não que eu vou trazer aqui uma fórmula, mas apenas alguns comentários sobre isso para que a gente possa estar cada vez mais voltado para as coisas de Deus da maneira mais correta diante da sua palavra. Então, começamos hoje comentando sobre a nossa necessidade de ouvir, escutar, aprender e praticar diariamente a palavra de Deus. No versículo 19 diz: todo homem seja pronto para ouvir. Então, primeiro nós precisamos entender a diferença entre ouvir e escutar. A Bíblia e a ciência comprovam que existe diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma ação passiva e escutar é uma ação ativa. Nós ouvimos muitas variedades de sons durante o dia, sem darmos atenção. A gente nem presta atenção. Se perguntar, a gente nem sabe o que ouviu durante o dia todo, porque nós simplesmente ouvimos. Mas escutar é muito mais que ouvir. Significa parar, para ouvir com atenção. Biblicamente falando, é o ato ali de escutar leva à obediência. Então, ouvir é perceber sons através do aparelho auditivo. E escutar é ouvir, prestar atenção, ficar atento ao que se ouve. Então, ouvir significa apenas um processo mecânico. A captação de som que ouvimos, como buzinas, barulhos, músicas, carro de som que passam ali anunciando alguma coisa. E escutar significa escutar a informação
para compreendê-la e pô-la em prática. Então, escutar exige atenção, concentração, dinamismo diante da informação. Então, escutar sempre leva à ação da obediência. Então, algumas vezes acontece que eu fico escrevendo e ouvindo noticiários. Às vezes acontece isso. Então, nesse caso, eu estou apenas ouvindo e não estou escutando a notícia. Por quê? Porque a minha atenção está no que eu estou escrevendo. Então, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não a escutam. Por isso, não compreendem e nem colocam em prática o que ouvem. Por quê? Porque quando as pessoas estão ouvindo ali a palavra de Deus, elas não escutam por quê? Porque muitas vezes os seus pensamentos estão em outro lugar, estão em outros lugares, estão envolvidos com outras coisas. É o que diz Mateus, capítulo 13, versículo 14 e 15, que diz assim: E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Olha que coisa terrível. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Na Bíblia King James atualizada, no versículo 15, diz: Posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade escutam com seus ouvidos. Coisa terrível. De má vontade. Eles escutam com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxergue com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Então, muitas pessoas nem são curadas, muitas pessoas não são curadas porque não ouvem. Não, né? Porque a pessoa precisa de fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Mas as pessoas não ouvem. Estão ali num simples formalismo, muitas vezes, no culto. O povo de Israel, eles apenas ouvia e não escutava. É o que o Senhor falou ali para o Ezequiel. Né? Ele falou: Ezequiel, a Ezequiel capítulo 33, versículo 31 e 32, diz assim: Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Então eles ouvem as tuas palavras, mas não põem por obra. Né? E no versículo 32 diz: Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, e tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Então, muitas vezes, né, o pregador está ali na frente, como tocando ou cantando uma canção, né, para o povo dormir, né, aquela canção assim que a gente canta assim para as crianças dormirem, né, ali vem o sono, e assim tá as pessoas vivendo nos dias de hoje, né? Mas quando vier isso, nos diz no versículo 33, mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Então a pessoa ouve, né? A pessoa apenas ouve. Não está interessada em escutar. Ela não está nem aí com o que está sendo pregado. E Jesus comparou ali os judeus com crianças desobedientes, imaturas, que não se satisfazem com nada. É o que diz em Mateus, capítulo 11, versículo 16 ao 19, que diz: Mas a quem hei de comparar essa geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam ali gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres, e não pranteastes. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: Esse tem demônio. Então chega o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos, pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada
pelas obras que são seus frutos. Então aqui encontramos duas analogias nessa passagem bíblica, de casamento e de funeral. E nessa analogia, eles não estão satisfeitos, nem com o casamento e nem com o funeral. Eles não receberam João Batista e também não reconheceram Jesus como Filho de Deus. E João Batista e Jesus, eles foram seguidos por multidões. A gente, os irmãos sabem disso. João Batista e Jesus foram seguidos por multidões que não escutaram os seus ensinamentos. Então, em todas as gerações da história humana, nós vemos um povo descontente, um povo murmurador. O povo encontrava defeito em todos os homens que Deus levantava para lhes edificar espiritualmente. João Batista, que passava a maior parte do tempo jejuando e não bebia vinho, o acusaram de ser possuído por demônio. E Jesus, que se sentava e comia com publicanos e pecadores, sem ter cometido pecado, é bom lembrar isso, né? Sem ter cometido pecado, Jesus foi acusado de glutão e beberrão. Então, João Batista e Jesus não agradaram os judeus incrédulos, e não é diferente do povo religioso dos nossos dias. Os homens de Deus, os homens que Deus levanta nos dias de hoje para a pregação do Evangelho, não contentam a multidão, que abandona ali a congregação em busca de uma doutrina que satisfaça suas ambições. E essas pessoas encontram defeito em tudo. Elas não se submetem à mensagem da cruz, à doutrina da graça e soberania de Deus, elas não estão nem aí. Essas doutrinas são rejeitadas. Elas são rejeitadas pela maioria do povo religioso. E os judeus, eles não se contentaram nem mesmo com Jesus. Nos dias de hoje, muitos professos cristãos se encontram na mesma situação dos judeus que confrontavam João Batista e Jesus. Eles são críticos, são cruéis com pessoas que exercem o trabalho eclesiástico. E na continuação ali do texto, em Mateus capítulo 11, versículo 21 ao 25, Jesus adverte que haverá menor rigor para Sidom e Sodoma no dia do juízo do que para aqueles que ouvem as suas advertências, mas eles ouvem com indiferença, não estão nem aí, né? Muitas vezes estão ouvindo, mas o pensamento dele está em outro lugar, não se concentram, estão ali de qualquer maneira, né? É o que diz o texto em Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E Jesus disse: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Por quê? Se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Coisa terrível, né, irmãos? Coisa terrível. Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum, onde passou a maior parte do tempo do seu ministério. Cafarnaum, que significa ali a aldeia de Naum, ou de Consolação, que é uma cidade na praia noroeste do Mar da Galileia, Cafarnaum foi o centro do ministério de Cristo. Olha só, foi o centro do ministério de Cristo. Cafarnaum, chamada a própria cidade de Jesus. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus pregou. O Pedro e André eram de Cafarnaum. Mas Cafarnaum foi repreendida severamente por Jesus. As cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum não eram exemplos de imoralidade, porém, não eram tão imorais quanto Tiro e Sidom. Então, Corazim, Betsaida e Cafarnaum foram privilegiadas pela pregação do Evangelho, mas não escutaram. Não escutaram. A situação deles diante de Deus era muito pior que Tiro, Sidom e Gomorra. Tiro e Sidom eram duas cidades grandes,
eram duas cidades ali da Fenícias, da Mediterrâneo ali, onde imperava ali a idolatria, que muitas vezes foi denunciada pelos profetas no Antigo Testamento. Duas cidades marcadas pela imoralidade, pela depravação, pela idolatria, pela frieza e adoração a Baal, né? Então, vai chegar o dia. Esse dia vai chegar. Vai chegar o dia em que todo orgulho de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum será totalmente abatido. Multidões sofrerão a penalidade do juízo eterno, porque desprezaram a pregação do Evangelho. Então eu digo uma coisa aqui: se emocionar com louvores e pregações não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Jesus disse isso para um respeitado líder religioso. É necessário nascer de novo. E eu pergunto, isso não gera temor no seu coração? Muitas pessoas estão andando à beira escorregadiça de um profundo precipício sem se dar conta disso. Assim é a pessoa que não escuta. Ela ouve as palavras, mas não se interessa pelo assunto. Por isso não entende. Ela não entende porque ela não escuta. Ela até está ali, o corpo está ali. Ela está ouvindo. Mas o que ela ouve não prende a atenção dela. Ela está ligada a outras coisas. Então, quando a informação nos interessa, é diferente. A pessoa ouve, escuta com atenção, ela compreende e pratica o que aprendeu. Então, o conhecimento recebido se torna uma ação, se torna uma realidade na vida da pessoa. E Jesus pregou para uma multidão de pessoas desinteressadas, totalmente desinteressadas. A parábola dos dois fundamentos é uma advertência da atitude de ouvir e não escutar. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Então, ouvir sem escutar é comparado com quem assenta sua vida sobre a instabilidade da areia sem construir fundamento. Está ali numa falsa sensação de segurança. E quando as tempestades da vida surgem, ela não suporta as chuvas do receio, as chuvas fortes, torrenciais, as correntes dos rios e os impetuosos ventos. Ela não suporta. Observe que as duas casas foram surpreendidas pelos mesmos fenômenos naturais. Casa edificada sobre o fundamento sólido, diz a palavra que desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos. É o que diz no versículo 25. E a casa sobre a areia? A mesma coisa. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. É o que diz no versículo 27. A diferença é que uma ficou em pé e a outra foi destruída. A casa do homem prudente, que escutou a palavra e ficou em pé, e a casa do imprudente, que não escutou a palavra de Deus, ela não suportou as tempestades. Ela caiu. Foi grande a sua ruína. Então é isso que acontece. Porque a maioria do povo que frequenta as denominações religiosas nunca nasceu de novo. Essa é a realidade. Não podemos esperar que as pessoas não regeneradas se satisfaçam com as coisas espirituais. Só aqueles que estão em Cristo podem desfrutar da verdadeira satisfação. Então, apesar de andar no meio do povo de Deus, o não regenerado, ele não é espiritual. Ele continua sendo o homem natural. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 2 e 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quantas pessoas que estão aí anos e anos congregando e não têm nenhum discernimento das coisas de Deus? Coisas simples da vida, elas vão perguntar para o pastor. Coisas simples, coisas assim do dia a dia, elas não têm discernimento. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. João capítulo 3, verso 6 diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, quem é nascido da carne, ele precisa nascer de novo. Quem não nasceu de novo é carnal. Quem é nascido do espírito é espiritual e busca as coisas do alto. E quem não nasceu de novo vive na carne, sempre envolvido ali com as coisas terrenas. Romanos 8,7 diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então a pessoa que anda na carne é inimiga de Deus, vive em inimizade contra Deus. Muitas pessoas sofrem as consequências dos seus pecados por não escutarem. Jesus lamentou sobre Jerusalém. Isso lá em Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 39 diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Coisa terrível, né? Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, quando as pessoas não se interessam pelo assunto, elas se distraem com muita facilidade. É comum, irmãos, é comum as pessoas se distraírem até mesmo com a Bíblia, enquanto o sermão é pregado na congregação. Enquanto compartilhamos a palavra, é muito fácil detectar ali quem está apenas ouvindo e quem realmente está escutando com atenção a palavra de Deus. Escuta as palavras e pratica, diz, né? O texto bíblico diz: escuta estas minhas palavras e as pratica. Então, o escutar leva o ouvinte à ação ali de praticar o que ele aprendeu escutando. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, a pessoa que ouve sem escutar está enganando a si mesma. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então vocês observem, este versículo dá ênfase aos verbos ler, ouvir e guardar. Preste bem atenção nisso. Ler, ouvir e guardar. Então, eu afirmo aqui, irmãos, é uma atitude de loucura ignorar a palavra de Deus, porque é pela palavra que Deus gera a fé nos nossos corações. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé é pelo escutar com atenção. Temos aqui uma ação do ouvinte através do Espírito Santo. Sabendo que a fé vem pelo ouvir, deveríamos nos exercitar mais na arte de ouvir, né? Ser mais cuidadosos. O Espírito Santo, ele nos ensina e nos faz lembrar. Ele ensina e nos faz lembrar. É o que diz João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele ensina e nos faz lembrar, né? Mas precisamos estar ali atento à palavra de Deus. Então, quando as pessoas ouvem sem prestar atenção, significa que o que estão ouvindo não é prioridade em suas vidas. Porém, quando ouvimos e escutamos com atenção,
demonstramos ali que estamos interessados. Por isso que reagimos com obediência, com zelo, com dedicação. Por que a maioria das pessoas ouve e não pratica? Porque não é prioridade nas suas vidas. Então esse é o motivo, porque muitas pessoas permanecem ali anos e anos, congregando, sem nenhuma mudança real em suas vidas. Elas apenas ouvem a palavra, mas elas não escutam. Por que a maioria dos religiosos ouve a palavra de Deus e não pratica? Por quê? Por que a maioria dos religiosos ouve a palavra de Deus e não as pratica? Por que acontece isso? Porque a palavra de Deus não é prioridade em suas vidas. É como diz um ditado, um ditado popular: entra por um ouvido e sai pelo outro. É isso mesmo. Quando não priorizamos uma coisa, apenas ouvimos e logo descartamos. E é isso que muitas pessoas fazem com a palavra de Deus. E termina a primeira parte desse assunto dizendo que não é muito inteligente ter Deus como inimigo. Porque nós vimos ali, né? Quem anda na carne é inimigo de Deus. Então não é muito inteligente da parte de uma pessoa ter Deus como inimigo. Ele é um Deus que manifesta a sua misericórdia, mas não deixa também de manifestar a sua santa e justa ira. É o que diz no livro de Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Então essa mensagem é um alerta para as pessoas que passaram e estão passando as suas vidas ouvindo com frequência a pregação do Evangelho, no entanto permanecem frios. Muitos já morreram na incredulidade. Muitos já partiram dessa vida sem crer. E como é que está a sua vida? Apesar de ter se batizado nas águas, apesar de ser casado certinho na igreja, apesar de ser generoso em suas ofertas, apesar de exercer algum cargo eclesiástico na comunidade, apesar de todo o zelo religioso, vive todos os dias exposto à destruição eterna. Só não caiu ainda por causa da misericórdia e por causa da paciência do Deus Todo-Poderoso. No Salmo 73, versículo 18 e 19 diz: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. As pessoas que ouvem a palavra e não praticam estão caminhando em lugares escorregadios. Podem cair de uma hora para outra. Podem cair no precipício de uma hora para outra. Versículo 19. Como caem na desolação, quase que num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Então, gostar ou simpatizar com o Evangelho não é suficiente. Se emocionar, se arrepiar durante a exposição da palavra não significa conversão. Nós precisamos ouvir, escutar e colocar em prática tudo que a Bíblia nos ensina. E termina a primeira parte desse estudo com uma advertência: não vire as costas para o Evangelho. Não rejeite a graça de Deus, pois a sua culpa diante de Deus, por apenas ouvir e não praticar, será muito maior que o mais perverso criminoso que nunca ouviu o Evangelho. Então eu pergunto: você está de fato ligado a Cristo? Você está de fato ligado a Jesus Cristo ou é apenas um espectador no meio do povo de Deus? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nome de Jesus. Amém.